professoras, professores. É uma grande satisfação poder estar participando desse momento com vocês, um momento em que eu venho trazer uma temática que, na minha opinião, é de bastante pertinência no campo do ensino de ciências e do ensino de biologia. Mas antes, eu gostaria rapidamente de me apresentar. Eu sou o professor Ayrton Vignoli. A minha área de formação é biologia, tá, na licenciatura e no bacharelado. Eu sou mestre em ensino de ciências, com linha de atuação na educação ambiental, e doutor em educação, todos os cursos pela UFMS. Atualmente eu sou servidor, professor de biologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus Campo Grande, e atuo em 2 programas de pós-graduação. O programa de mestrado e doutorado em ensino de ciências da UFMS e o programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica do Instituto Federal. Como disse, é uma grande satisfação poder estar participando desse momento. Eu venho trazer fazer uma fala com vocês sobre as atividades de modelagem no contexto do ensino de ciências e biologia, que pode ser utilizado com qualquer tipo de estudante, mas que tem uma potencialidade para aqueles estudantes que possuem algum tipo de deficiência visual, certo? Eu gostaria de dizer que modelos é algo que eu venho trabalhando há muito tempo, nas salas de aula, mas que eu levei de 2013 para frente para uma proposta de um curso de doutorado que eu fiz na UFMS, e que eu obtive dados bastante interessantes sobre essa ferramenta. Mas a gente não pode apenas fazer por fazer, como eu fazia inicialmente, né? A gente precisa que essas propostas, de forma geral, estejam sempre amparadas, contextualizadas, à luz de algum referencial teórico, e aí eu venho também trazer um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Eu vou, então, já colocar aqui para apresentar. Então, esse é o tema, desse nosso, eu vou chamar de curso, de formação, produção e análise de modelos concretos facilitadores de aprendizagem em ciências e biologia para estudantes com deficiência visual. O objetivo desse curso é desenvolver, então, esse momento com ênfase na formação continuada de professores na área de ciências e biologia, visando propor técnicas de construção e análise de viabilidade do uso de modelos concretos como prática pedagógica que contemple as necessidades educativas de alunos com deficiência visual, fundamentada nos pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Essa proposta, ela vai seguir em 3 linhas de investigação, assim, de tratativa aqui com vocês, que seria a primeira, subsídios teóricos dessa teoria, da aprendizagem significativa de Ausubel, para o professor pesquisador em ensino de ciências e biologia. Aspectos do ensino e aprendizagem voltados aos estudantes com deficiência visual. E a importância da utilização de modelos e modelagem no ensino de ciências e biologia e suas aplicações, as suas implicações, no ensino e na aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Então, para começar, eu queria trazer essas imagens. Quando eu falo modelagem, modelos concretos, sobretudo na nossa área, na área das ciências e da biologia, eu trago como a maioria, talvez, aqui das imagens, relações com a unidade mais fundamental, com a unidade básica da vida, que são as células. Então, eu estou falando desses modelos aqui, tá? Esses modelos que têm uma estética muito interessante, que tem que é um material didático com frutíferas possibilidades de atuação no ensino e, consequentemente, voltado aí para uma aprendizagem que seja bastante satisfatória. No caso aqui, eu trago a palavra significativa, porque ela está amparada por um referencial teórico, E o mais legal é que isso aqui é feito, nenhuma dessas imagens foi feita por mim. Todos esses modelos foram construídos pelos próprios estudantes. Então, quando eles são protagonistas do seu próprio aprendizado, isso dá um caráter muito mais interessante à sala de aula e ao contexto do ensino, tá? Mais um pouco aqui, mais algumas imagens, que trazem elementos, alguns seres vivos,
tipos de células bastante diferenciados, processos biológicos, enfim. A gente pode trabalhar com modelagem não apenas na biologia, mas em qualquer disciplina, tá? Mas no contexto da biologia, o conteúdo de biologia celular, sem dúvida alguma, é um dos que mais tem potencial para a gente trabalhar nessa temática. E vale a gente lembrar que, por exemplo, no ensino médio, o conteúdo de biologia costuma ser o introdutório do primeiro ano do ensino médio, onde os estudantes estão sem base, muitas vezes, né? Eles já viram isso há um certo tempo, e é um conteúdo difícil. Então, trabalhar, sobretudo, a parte do citoplasma das células é algo que realmente é bastante interessante nesse sentido, e a gente vai trabalhando aqui aos poucos, eu vou mostrando outros modelos e a importância desse tipo de abordagem com modelagem concreta no âmbito da sala de aula. Conforme eu disse agora há pouco para vocês, essa idealização tem muito um pouco da minha história, né? Porque eu utilizava modelos em sala de aula de uma forma empírica, né? Até coloquei entre parênteses ali, ó. É uma atividade diferente, em que os alunos gostam, eles ficam animados, né? Eles ficam com vontade de fazer algo diferente, e eles apresentam os modelos, e eu sinto que é uma atividade bacana, né? Enfim, esse sentir, muitas vezes, e isso vale para projetos, para outras atividades que a gente faz, muitas vezes é um pouco difícil da gente mensurar sob o ponto de vista de avaliação, né? Algo que a gente acha que está sendo bom, pode não estar sendo bom na prática. E por isso que é bem interessante que a gente traga um referencial teórico do ensino ou da aprendizagem para a gente poder trabalhar nesse aspecto da avaliação e outros aspectos para ter uma condução mais eficiente do processo. Então, 2006, 2011, não que eu seja professor desde 2006, é muito antes disso, mas em 2006 eu comecei a utilizar os modelos, trabalhei até 2011, no ano de 2012 foi quando eu ingressei no doutorado, e em 2013, propriamente dito, eu levei isso para uma pesquisa de investigação, né, sobre a viabilidade do uso de modelos concretos fundamentados na teoria da aprendizagem significativa. Eu não vou trazer dados aqui desse resultado, mas eu vou falar sobre a contextualização desse processo, tá? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o modelo, né, e modelagem no ensino de ciências. Nós temos vários pesquisadores que têm atuado nesse sentido, né, e que têm apontado resultados bem interessantes, bastante satisfatórios da utilização de modelos e modelagens que se dão principalmente pelo fato dos estudantes participarem como sujeito ativos no processo de construção do conhecimento, das temáticas abordadas, até porque na grande maioria das vezes eles que constroem, né, os seus modelos, e por seus conhecimentos prévios, tão importantes nessa teoria que eu vou comentar com vocês hoje, serem levados em consideração, tá? São muitos pesquisadores que atuam nessa linha, mas eu enfatizo aqui a Rosária Juste, tá? Que é da Universidade Federal de Minas Gerais, sem dúvida o maior nome em modelagem no país hoje, inclusive com grupos de pesquisa bem consolidados, tá? Então, ela tem vários orientandos, como Ferreira, como Mendonça, Souza, né? Vrais, Gilbert, né? Ao qual a Juste se baseou nele, inclusive, para poder trazer alguns aspectos, né, dos modelos, tá? E coloco, tá, eu aqui e a minha orientadora, Shirley Takeko Gobara, nesse sentido, porque nós mergulhamos, de fato, nós permeamos no contexto do modelo e modelagem por um bom tempo. De acordo com Della Justina e alguns colaboradores em 2003, um modelo didático, ele corresponde a um sistema figurativo que reproduz a realidade de forma esquematizada e concreta, tá? Tornando-a mais compreensível ao estudante. Representa uma estrutura que pode ser utilizada, então, como referência, como uma imagem, né, que permite materializar a ideia ou o conceito de forma que isso se torne assimilável. É importante a gente enfatizar que, sobretudo na química e na física, a gente trabalha muito em um nível de abstração bem significativo, sobretudo no campo microscópico, né? Onde a gente deve lembrar, né, que a grande maioria das escolas não tem aparatos interessantes para trabalhar nesse sentido, bons microscópios, e o microscópio, muitas vezes, vocês sabem disso,
ele não é suficiente para que a gente visualize tudo. Por exemplo, dentro de uma célula. A gente visualiza de uma forma muito superficial, até porque a gente não vai ter microscópio eletrônico nas escolas, né? A gente costuma ter microscópio simples, microscópio óptico. Só que esses assuntos, né, essas estruturas que estão dentro da célula, certamente caem nos concursos, nos vestibulares, nas provas de seleção. Então, trabalhar com o modelo nesse sentido, maximizando a imagem, de forma que o aluno consiga construir isso de uma forma mais lúdica, e eu diria mais didática, acaba sendo algo bastante importante no sentido da aprendizagem desses conceitos, tá? O ensino, por meio aí da construção de modelos, promove um aprendizado participativo, porque de forma geral os alunos não fazem isso de forma individual, com ricos contextos que encorajam a participação dos alunos, tá? Em que esses trabalham, então, de maneira colaborativa na construção dos significados, dos conceitos, das representações e de todos os processos que o professor aborda, né, e propõe. Além disso, esse processo de ensino permite ao aluno aprender sobre os modelos, sobre sua construção e, consequentemente, sobre a construção da ciência. Isso, inclusive, é muito enfatizado por aquela pesquisadora, Rosária Juste, tá? Uma vez que uma das mais importantes atividades dos cientistas é construir, elaborar, testar e validar. Então, na verdade, ele vai estar trabalhando no modelo de cientista, mas em um nível didático, né? Ou seja, aquela ciência de sala de aula, é fazer pesquisa em sala de aula, né? Que a gente leva muitas vezes e que é um campo que é o nosso campo enquanto professor, tá? Quando a gente fala aprendizagem participativa e maneira colaborativa, é óbvio que isso vai depender muito da estratégia metodológica que o professor vai solicitar, né? De forma geral, é bastante interessante que o professor trabalhe no contexto de grupos, né, de duplas, de trios, porque isso propicia uma negociação e um compartilhamento de significados bastante interessante, que inclusive os precursores de Ausubel, né, eles enfatizam essa importância. E também essa questão do encorajam a participação, isso vem de uma proposta diferenciada, né? Quando a gente está muito num contexto tradicional de sala de aula, os alunos são aqueles sujeitos muito passivos, às vezes, que estão apenas recebendo o conteúdo, né? Não que a aula tradicional seja obrigatoriamente mecânica, né? Claro que pode ter interação, mas sobretudo na atualidade, eu acho que é muito importante a gente trazer elementos diferenciados, seja tecnológicos ou não, que dão aquela vontade do aluno de ir a campo e perdem aquela timidez que é muito habitual, ou seja, eles aumentam a predisposição ao aprendizado. Dependendo da estratégia metodológica que o professor solicita, tudo isso acaba sendo bastante estimulado, tá? Quem já trabalhou com modelos percebe isso, porque eles querem mostrar o material deles para os colegas, né? Em um nível de igualdade. E isso são fatores que influenciam na aprendizagem, né? Ele não fica com aquela questão mecânica totalmente ali, de recepção totalmente passiva. Ele está participando deste processo. Aqui um mapa conceitual que comenta um pouco sobre o que é a modelagem, né? Então, a modelagem, ela auxilia os alunos e auxilia o professor, tá? Também facilita a atribuição de significados. Quando ela auxilia o professor, né? A modelagem auxilia o professor quando propõe a utilização, por exemplo, de modelos concretos, que contribuem com a atribuição de significados a um material de aprendizagem. Esses modelos concretos promovem a interação entre os alunos, a modelagem favorece a interação, e esses modelos concretos que promovem a interação, eles apoiam o teste de hipóteses, que é tão importante no contexto da pesquisa, né? Em ciências. Os modelos concretos, então, eles oportunizam aos alunos aprender ciência, aprender sobre ciência e aprender a fazer ciência, que são fatores importantes para testar, elaborar e validar os modelos concretos, né? Porque é claro que não é só transmitir, só passar a proposta,
eles vão trabalhar no contexto dessa proposta, a gente vai permear junto com os alunos nesse sentido, então a gente vai estar testando, elaborando, validando e atuando em conceitos que estão dentro do conteúdo ao qual a gente solicitou a modelagem. A inserção do estudante em seu processo de aprendizagem, ela deixa de ser ela propicia que o estudante deixe de ser um mero receptor, né, de informações, e também ele participe ativamente do processo de formação. E isso promove, tá, um ensino mais significativo. A gente está chegando já na teoria, tá? E desenvolve também um entendimento que é mais organizado, é mais sistemático, ele é mais flexível, ele não é engessado, e que, consequentemente, ele é mais construtivo, ele é mais crítico neste ponto de vista, porque o estudante vai a campo, né? Quando a gente trabalha em uma proposta bem construtivista nesse sentido, ele vai a campo, né? Ele participa do seu processo de construção de conhecimento, ele apenas não recebe isso. Então, a modelagem, ela é um tipo de atividade muito interessante no contexto dessa proposta libertária, nessa proposta construtivista de ensino, tá? No âmbito de uma proposta significativa de aprendizagem, as atividades com modelagem, elas podem se transformar em excelentes oportunidades para que os professores acompanhem o processo de expressão de suas ideias e compreensão daqueles modelos científicos que são estabelecidos, né? Então, as atividades de modelagem, elas acabam propiciando uma grande quantidade de habilidades, né, nos estudantes, um processo de escolha e integração de itens que são considerados relevantes, porque a gente sabe que a gente trabalhar o todo é quase impossível com a carga horária que a gente tem, então, naturalmente, que com os modelos a gente acaba priorizando elementos que são mais satisfatórios para a gente trabalhar, né? A gente prioriza o grau de importância desses conteúdos, né, por meio dos modelos. E também o ciclo de testes, revisão e elaboração dos modelos, até produzir descrições satisfatórias sobre o fenômeno. Porque não é porque o estudante montou um modelo que ele vai necessariamente dizer que esse é o modelo. Mas sim, é uma proposta de modelo que vai ser discutida, trabalhada, debatida com os colegas e com o professor. Isso depende da metodologia, tá, que o professor implementa. Mas na verdade que isso vai ser testado, revisado e reelaborado até chegar num modelo que seja um pouco mais consensual neste sentido. Envolver os estudantes no ensino, no estudo, né, da utilização de modelos no campo da ciência favorece que eles percebam os modelos como importantes ferramentas na prática científica, né, porque eles vão estar percebendo que o que eles aprendem faz parte da ciência, não é só aquela ciência do laboratório, a ciência do Einstein, ou daqueles pesquisadores de jaleco, né? O professor pode ser cientista também, e eles estão fazendo parte desse processo, e que conheçam a estreita relação dos mesmos com o desenvolvimento de teorias, tá? Neste sentido, então, é que a gente vai para o âmbito da construção, validação e negociação de significados. Eu trago aqui, por exemplo, 4 imagens de modelos que trabalham mais ou menos no mesmo sentido, reprodução, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o conteúdo reprodução para ser abordado, e que a gente tem um processo de fecundação único, ou seja, um espermatozoide fecundando o óvulo, um processo de vários espermatozoides chegando no óvulo, para que aí a gente explique o porquê que eles não conseguem todos fecundar um óvulo, tá? A gente tem 2 imagens da célula sexual masculina, né, que é uma célula cheia de particularidades, né? Percebam, por exemplo, nessa última aqui, ó, essa peça intermediária, né, com essas partes em vermelho, que não adentra no óvulo, né, e isso tem uma relação com o DNA mitocondrial, que a gente só herda da parte materna, por exemplo, né, porque o pai não participa, porque o espermatozoide não penetra inteiro no óvulo. Ou seja, então, as teorias que a gente observa no livro didático, elas podem ser explicadas com a praticidade dos modelos, com a construção concreta desses modelos, tá? E isso, então, facilita essa possibilidade no âmbito do ensino e da aprendizagem.
O que eu estou querendo dizer também é que a gente aprende muito com os modelos. A gente tem frutíferas possibilidades de aprendizado com os modelos que os estudantes trazem para a sala de aula, quando, na metodologia proposta, né, o professor solicita a construção dos modelos pelos alunos, porque pode ser que ele não faça isso também. Então, para que os estudantes possam ser inseridos em atividades de modelagem, é necessário que eles desenvolvam algumas ideias principais sobre os modelos, de maneira que eles sejam capazes, por exemplo, de reconhecer que podem ser concretos ou abstratos e não apenas simples artefatos, né? Então, aqui eu trago algumas imagens, por exemplo, para a gente entender um conteúdo que, na minha opinião, é bem difícil de se ensinar, né, na biologia, que é a segunda lei de Mendel, né? As interações gênicas, né? Em que o quadrado de Punnett aí, com todas essas combinações do cruzamento, né, de dois indivíduos com duas características, isso acontece como consequência de um processo de fecundação, né? Então, não é só um simples artefato para estar mostrando lá. Ele tem uma contextualização que, do processo biológico, vai gerar uma explicação de um conteúdo que é um pouco mais exato, vamos dizer assim, um pouco mais prático, que é o caso da genética. São usados para representar um determinado domínio, não sendo uma cópia do mesmo. Então, a gente observa, por exemplo, num site da internet, no livro didático, um modelo tão fidedigno do que é o DNA, né? É uma imagem tão bonita, assim, mas que quando a gente leva para o microscópio eletrônico, né, ou de varredura, enfim, a gente tem uma idealização um pouco diferenciada, claro que com essa dupla hélice, né, mas que tem um monte de conteúdo, né, tem várias questões por trás. Então, os estudantes, quando montam isso aqui foi feito por alunos meus lá de Ponta Porã, né, eles colocando essas letras, eles conseguem entender o que são, por exemplo, as bases nitrogenadas, por que a adenina só tem que se ligar à timina, por que a guanina tem que se ligar à citosina, o que são aquelas pontes que promovem essa ligação, por que não existe a uracila na molécula de DNA, né? Enfim, então, assim, não é uma cópia do mesmo, mas é uma representação de um determinado domínio de um conteúdo. Simplificam os seus domínios, não representando todos os aspectos, né? Então, assim, o aluno reproduz, ó que modelo, assim, não tão satisfatório, né? Um isopor, onde ele trouxe uma legenda e reproduziu aqui algo que está na legenda de uma forma muito parecida, né? Então, simplifica o entendimento, né? Porque ele não vai apenas observar, ele vai montar, e aqui, na célula procarionte, não, mas na eucarionte, a posição das estruturas tem todo um contexto. Você não pode colocar as organelas em qualquer lugar, assim, aleatório na célula, né? Mas acaba não representando sempre. E aí é que entra o papel do professor quando o aluno, por exemplo, vai apresentar esses modelos em sala de aula, né? Que é para trazer informações, assim, que muitas vezes reconciliam conceitos, tá? E não apenas apresentam esses conceitos. Podem ser explicados para explicar ou predizer, o comportamento de um fenômeno. Esse aqui foi um modelo, pessoal, essa mitocôndria, né? Essa organela da célula eucarionte, animal e vegetal, que foi feito por um grupo numa atividade de modelagem que eu fiz lá em Ponta Porã, no Instituto Federal lá de Ponta Porã. Na minha opinião, um dos modelos mais bem reproduzidos de todos que eu já trabalhei com centenas, mas muitas centenas mesmo de modelos, tá? Acho que já passou para milhares, para casa dos 1000 aí, de muitos anos fazendo isso. Esse foi um modelo que me chama muita atenção. Essa organela, a mitocôndria, como vocês sabem, ela tem um conjunto de particularidades muito grande. São minuciosidades, né, que ela tem, porque ela é uma organela altamente dependente na célula, né? Ela tem o seu próprio material genético, né? O seu próprio DNA, o seu próprio RNA. Ela tem ribossomos dentro dela, então a dependência dela dos ribossomos externos que ficam no citoplasma da célula, né, é realmente muito pequena, ou quase inexistente, né? Ela consegue se autoduplicar pelo fato dela ter o DNA, né? Isso está relacionado, então, com, por exemplo, a atividade física que a gente faz.
entre outros aspectos. Para isso, ela tem muitas estruturas. E essas estruturas nem sempre a gente observa com tanta facilidade no livro didático, né? Os estudantes indo a campo, então, trazendo essas imagens, essas bolinhas verdes, essas bolinhas vermelhas, né, essas estruturas laranjadas, essas argolas, esse gel aqui no meio, essa estrutura que está quase aderida aqui nessa membrana. Então, a gente tem possibilidade de fazer uma discussão tão rica no contexto da mitocôndria em sala de aula, que é algo que só você apresentar uma imagem de PowerPoint, né, ou mostrar no livro didático, ou simplesmente desenhar no quadro, não tem o mesmo, não vou dizer o mesmo valor, mas né, não tem a mesma graça de ensinar, sobretudo quando você sabe que isso aqui foi feito por eles que estão ali, né, pelos estudantes em sala de aula, né? Então, é uma valorização bem interessante nesse sentido. Podem ser modificados sempre que se fizer necessário. Agora, há pouco eu falei que as organelas, elas não podem ser colocadas em qualquer lugar. Esse grupo aqui, quando foi apresentar esse modelo numa aula minha, eles chegaram assim com a célula um pouco diagonal, né? E começaram a apresentar, né? Fizeram algumas explicações sobre as organelas, e aí uma garota colocou: tá tudo certo aqui, pessoal, mas assim, já tendenciando a dizer, vocês precisam falar, né? E aí o grupo, né, a sala, claro que não tá certo. Como que esse centríolo vai ficar lá na periferia da célula, né? Ele tem que estar próximo do núcleo. Esse Gold está muito longe, enfim. E aí elas começaram a mudar. Na verdade, essas organelas eram móveis, né? Elas não eram aderidas. E elas começaram a consertar ali o posicionamento, justamente para explicar a fisiologia do processo celular, né? Como que é o funcionamento. Isso realmente foi bem interessante, tá? E aí a gente leva, então, para os modelos táteis, né? Considerando as dificuldades de acesso à aprendizagem dos alunos com deficiência, então, esse autor, o Santos, lembra que no caso da cegueira, esta traz uma limitação importante ao processo de ensino, exigindo que as práticas educativas, junto às pessoas com deficiência visual, sejam pensadas de forma a contemplar suas particularidades por meio de vias alternativas, né? Essas imagens aqui, pessoal, são lá do Instituto Federal, tá, do campus Ponta Porã, e foi assim, para mim foi um desafio quando eu ingressei nessa instituição, que eu comecei junto com ela, né, em 2011, a minha primeira aula numa turma de técnico em agricultura, né, numa terça-feira à tarde do turno vespertino, lá em 2011, de fevereiro de 2011, eu me deparo com esse estudante que é cego. E foi um desafio para todos nós, né, porque a gente não sabia dar aula para ele. E ele teve todo um histórico, né? Ele foi sendo passado, né, ao longo ali dos anos né, lá no município. Enfim, e quando eu fiz essa atividade de modelagem, que ele também participou, isso não faz parte da minha tese, tá? Foi uma atividade anterior que eu fiz. Quando terminou essas apresentações, ele me chamou e falou: olha, professor, eu queria que você pedisse aos outros professores que fizessem atividades como essa, tá? Porque está sendo uma das primeiras coisas que eu estou aprendendo esse ano, né? E quando você escuta isso, te dá aquela vontade de fazer mais por ele, né? E aí a instituição, ela se organizou muito nesse sentido, né? Os professores da área de informática, eles fizeram todo um aparato com DOSVox, com outros equipamentos ali para tentar propiciar que esse estudante tivesse uma aprendizagem mais satisfatória em função dessa limitação que ele tem, tá? Então, é uma experiência que me estimulou muito a ir para a modelagem. Ele não participou da minha pesquisa propriamente dita que eu fiz lá, mas ele é a pessoa que me estimulou a trabalhar com modelos no contexto da deficiência visual. Então, essas vias alternativas, nas vias alternativas, a modelagem representa uma delas, tá? Aqui, então, a gente tem assim, ó, por exemplo, trabalhar a classificação dos cromossomos, né, para entendimento do cariótipo, organização estrutural dos centríolos. Eu queria que vocês começassem a pensar agora, assim, como se fosse
uma pessoa cega pegando nessas estruturas, tá? Ou seja, o que é um cromossomo? Uma coisa é o professor falar que é um X, a outra é você ter uma estrutura e você conseguir trilhar com seus dedos, saber que existem dois cordões que se ligam e que no meio tem uma bolinha, né, ali, e que essa bolinha é chamado centrômero, né, e que o centrômero nem sempre é mediano, e, né, ele tem posições diferentes e que isso classifica né, o cariótipo, né, classifica o nosso quadro cromossômico. Pensa nessa organização dos centríolos, né? Essas trincas de filamentos, são 27 microtúbulos envolvidos por uma estrutura central. Então, o estudante, manuseando esse centríolo, ele vai ter uma noção de como que é a estrutura dessa organela, né? Aqui um neurônio também, que é uma célula bem atípica, ela não é aquela célula animal clássica, assim, né? Naquele formato irregular, arredondado, né? Ela tem, né, o seu corpo celular, os dendritos, o axônio, esses filamentos, né, a bainha de mielina, ou seja, o estudante manuseando, tateando isso, ele consegue ter uma noção, né, do que é de fato isso. Aqui, né, eu trago mais algumas imagens, ó, a diferença entre retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, conhecimento sobre as árvores genealógicas, né, os heredigramas em genética, aqui mais um modelo da dupla hélice, da estrutura de dupla hélice do DNA, né. Então, trazendo os modelos táteis, né, novamente eu trago as mesmas imagens, um pouquinho mais ampliadas, aqui eu estou trabalhando com ele, ó, uma estrutura de uma membrana plasmática, aqui de um vírus e aqui de uma mitocôndria, tá? Eu digo que as adaptações, então, do material pedagógico, elas deverão ser feitas para oferecer condições de compreensão das imagens ao estudante, né? Para a elaboração do material em relevo, a gente precisa seguir alguns critérios e procedimentos, então, para melhor compreensão do estudante, tá? Ou seja, tem que ter um cuidado aí quando a gente vai montar um material como esse, ou pedir para os estudantes montarem, se tiver algum estudante cego na turma, ele vai manusear isso. Então, primeiro, eleger materiais que não agridam a sensibilidade tátil, né? Palito, por exemplo, palito de dente, tá? Por exemplo. Não utilizar materiais perecíveis, como arroz, feijão, milho ou outros, evitando, assim, a proliferação de fungos e mofos que podem causar danos à saúde do usuário. Utilizar texturas diferenciadas, né? Mas sem muitos detalhes, para melhor destacar as partes específicas que compõem o todo, tá? Então, vamos pensar nessa característica pensando no estudante cego. Não utilizar texturas iguais ou semelhantes em uma mesma, né, em um mesmo plano, uma mesma matriz, para que o usuário possa distinguir seus elementos. Porque se ele passar o dedo e ver uma estrutura homogênea ao longo do processo, ele não vai ter noção de diferenciação. A figura adaptada em relevo deverá ter tamanho adequado, permitindo à pessoa cega percebê-la de forma globalizada. E os materiais adaptados devem ser fidedignos às informações do material de ensino, seja um livro didático ou qualquer outro. Tá? A gente não pode ficar inventando muitas possibilidades. E aí, para minimizar, então, as dificuldades decorrentes da docência no âmbito da educação inclusiva, é necessário que os educadores se apropriem de conhecimentos técnicos, tá, sobre os conteúdos. Isso muitas vezes eles têm, né? Acredito que na grande maioria das vezes. Mas também de referenciais teóricos que sejam eficientes e que possam amparar um potencial educativo relacionado ao uso de metodologias diferenciadas. Isto é, promover a integração desses recursos didáticos em suas práticas pedagógicas cotidianas. Esse processo ele implica em uma mudança do papel tradicional do professor, né? Porque ele está trazendo a questão teórica, né, para a sala de aula, teórica não de conteúdo, mas de condução, né, por meio de um referencial de ensino de aprendizagem. E essa mudança, né, do papel tradicional é visto que exige mudanças na sua forma de atuação para que passe a exercer, então, um papel de orientador e organizador em salas de aula, tá, com estudantes que possuem alguma deficiência visual. Porque você não vai ser o mesmo professor, você vai atuar de uma forma diferenciada.
né? Você está com um estudante cego e estudante vidente na sala. Então, a preocupação com a aprendizagem do estudante cego é a mesma que o outro tem, só que ele tem um obstáculo muito amplo, né, nesse sentido, e que às vezes a gente utilizando então de determinados referenciais e técnicas, isso pode ser bem satisfatório, tá? E é aí então, pessoal, quando a gente fala de referenciais teóricos, que vai exigir mudança na atuação, tá? E sair dessa mudança tradicional, é que eu trago a proposta da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel agora para vocês. Só para enfatizar, pessoal, essa teoria eu a conheci, não foi nem na minha graduação, foi no meu mestrado, eu me identifiquei muito com essa teoria. Ela é uma teoria que aparentemente parece fácil quando você aprende assim de uma forma superficial, bem mais simples em termos contextuais do que teorias piagetianas, vygotskinianas, inclusive freirianas, na minha opinião, né? Mas que quando você vai mergulhando, você vai permeando numa seara de bastante complexidade e que depende de um domínio amplo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são algumas pinceladas, são alguns dos principais conceitos dessa teoria, tá? E que ela te dá um subsídio para você ter um elemento mais interessante, sobretudo para avaliar, né? Você coleta os dados anteriores, eu vou falar quais são esses dados aqui, propõe uma prática pedagógica como essa da modelagem e observa os dados de evolução conceitual depois, de uma forma assim, consistente, tá? Eu acho que é bem bacana trazer esse referencial, e não é o único, ele não dá conta de tudo, né? Acho que é muito interessante a gente que é professor buscar teorias de ensino e aprendizagem, se aprimorar cada dia mais, né, nesse sentido, e eu trago apenas uma proposta, e os modelos não são ligados a esse referencial. Vocês podem utilizar modelos em qualquer outro. Vygotsky, por exemplo, é um material muito interessante, é um referencial muito interessante para a gente trabalhar no contexto da modelagem. Então, primeiro eu gostaria de dizer que a teoria, né, ela é cognitivista e construtivista, tá? Cognitivista, ao tentar explicar o processo de aprendizagem, como que a gente consegue compreender, armazenar e transformar as informações, certo? E, por isso cognitivista. E ela é construtivista ao assumir que o processo de apreensão do conhecimento, ele é evolutivo, ou seja, ele não é estático, tá? Ele não é bancário, né, como diz Paulo Freire. Então, assim, a estrutura cognitiva, ela é uma estrutura organizada e hierárquica de conceitos, de acordo com Ausubel, e está em constante possibilidade de evolução e modificação. Essa estrutura cognitiva é o conjunto de ideias e suas propriedades organizacionais. A clareza e a organização do conhecimento presente, né, na estrutura cognitiva do aprendiz, então, é a principal variável, não esqueçam desse nome, tá? A principal variável a ser considerada, tá, por professores e educadores durante o processo de ensino e aprendizagem, tá? A organização do conhecimento. Mas para ser organizado o conhecimento, a gente tem que saber o que o estudante já sabe. A gente tem que investigar, ir atrás do que o estudante já conhece sobre aquele assunto. Já eu chego lá. Pensar em uma educação que promova uma aprendizagem significativa requer considerar como elemento central do processo de ensino e aprendizagem a construção dos conceitos, né, dos significados. Visando essa construção, são identificadas, então, por Ausubel, duas propostas para proporcionar uma aprendizagem que seja significativa. Primeira, a utilização de um material potencialmente significativo nas atividades de ensino, tá? E a predisposição do aluno em aprender, né? A predisposição positiva do aluno em querer aprender. Eu vou começar pela segunda aqui, ó, tá? A predisposição corresponde à intenção, né, do aprendiz para relacionar as novas ideias, né, e conceitos àquelas informações de mesma natureza que ele dispõe, né, na sua estrutura cognitiva. Ou seja, se ele não quer, ele não vai aprender significativamente. Do momento que ele queira, a organização de um material potencialmente significativo na unidade de ensino, tá, pelo professor, é muito importante. Ou seja, esse material, que é chamado potencialmente significativo, ele deve ser elaborado de acordo com o que o estudante já sabe.
de acordo com os conhecimentos prévios existentes na estrutura cognitiva do aluno. Esta relação, ela não acontece com qualquer ideia, mas com ideias relevantes existentes, tá? Ausubel chama isso de subsunsores. São aqueles conhecimentos especificamente relevantes que os estudantes têm e que vão, caso eles existam, fazer a ancoragem com a nova informação que o professor quer transmitir. Se o estudante não tem esses conhecimentos, né, anteriores, esses subsunsores, ele não vai conseguir fazer essa ancoragem, né, de uma forma eficiente. E aí a aprendizagem ela não vai ser significativa. Ela vai ser aquela aprendizagem decoreba, aquela aprendizagem sem significado, ou seja, aquela aprendizagem do aprender por aprender, não aprender a aprender. Resumindo, uma aprendizagem, como Ausubel define, mecânica. Tá? Eu falei a palavra ancoragem aí, tá? Ancoragem é um símbolo dentro dessa teoria, né? Porque a aprendizagem significativa, para que ela seja significativa, ela vai ocorrer por meio de sucessivas ancoragens, né? E para isso, então, é que Ausubel traz, sem dúvida, a frase mais clássica dele, da sua obra de 1980. A primeira obra de Ausubel é de 1963, tá? Essa obra é a mais famosa, de 80, e depois ele fez uma outra, a última, né, em 2003, tá? Então ele diz assim, se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eu diria isto, que o fator singular, primordial, elementar, essencial e mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o estudante já conhece, que ele já sabe. Descubra o que ele sabe e baseie-se nisso seus ensinamentos. Ou seja, em uma proposta ausubeliana de organização, né, de ensino, o primeiro ponto, ou um dos primeiros pontos que você deve levar em consideração enquanto professor, é ir atrás dos subsunsores dos estudantes. Ou seja, é promover algo, por exemplo, um questionário ou algum outro tipo de atividade em que você consiga entender, permear, investigar o conhecimento prévio do aluno sobre aquele conteúdo que você deseja ensinar. E basear nisso, então, os seus ensinamentos. Fazer uma proposta, potencialmente significativa, baseado nesses elementos que você identificou. Vamos lá. E aí é muito interessante a gente dizer que Ausubel preconiza sempre o ensino do mais geral para o mais específico. Tá? A organização, né, aparece uma pirâmide, né, sempre dos conceitos mais gerais, diferenciando para conceitos mais específicos. Né? Ou seja, aqui parece que não saiu a flecha, né, mas seria assim, aqui, ó, o campo de atuação da ecologia, né, a gente vai, então, das unidades ecológicas até chegar na biosfera, aqui teria que ter uma flecha, tá? Por algum fator não saiu aqui. E um modelo ausubeliano, então, pensando na biosfera, pensando nos grandes ecossistemas, até que a gente diferencie em que é a comunidade, população, indivíduo, gene, entre na célula, tá? Ou seja, lá no contexto das unidades ecológicas. Dois termos que costumam se confundir um pouco se você quiser estudar um pouquinho mais sobre essa teoria. Conhecimentos prévios e subsunsores. Eles são sinônimos. A gente sempre fala assim, você precisa investigar o conhecimento prévio do aluno. Tá? Até aí, isso basta. No entanto, o conhecimento prévio ele pode ser empregado de uma forma mais ampla, quando refere-se a toda a rede de conceitos existentes na estrutura cognitiva do aluno. Os subsunsores é uma parte desse conhecimento prévio mais relevante para fazer a ancoragem com a nova informação, né? Ou seja, são conhecimentos presentes na estrutura cognitiva que servirão de ponte, né, de ancoradouro, para que novos conhecimentos sejam aprendidos. E o conhecimento prévio, aquela variável que isoladamente influencia, né, a aprendizagem, pois só podemos aprender a partir daquilo que a gente sabe. Então, assim, ó, a gente tem que pensar, por exemplo, vamos pensar no conteúdo de fotossíntese. Fotossíntese é um conteúdo difícil, né? Depende do que você quer ensinar. Você quer trabalhar só a parte do processo,
que a planta absorve gás carbônico, né, para liberar o oxigênio e produzir a glicose, né, produzir o carboidrato? Ou você quer ir lá dentro do cloroplasto para mostrar as fases, para mostrar assim, como que é a bioquímica, a fisicoquímica que existe dentro desse processo? Então, para isso, é muito importante que você consiga pressupor, delinear, quais são aqueles conhecimentos mais relevantes que ele precisa ter de física, de química, de biologia, para chegar numa complexidade conceitual como essa, né? Conhecer as fases, né? Conhecer todo aquele aparato, entender com bastante clareza a estrutura do cloroplasto, onde que fica as moléculas de clorofila dentro lá do cloroplasto, não é uma questão tão simples, tá? Aqui, ó, um esquema, né, que demonstra que nesse primeiro caso é uma estrutura cognitiva com subsunsores, ou seja, com ideias âncoras que são adequadas, né? Existe uma disponibilidade de novas informações potencialmente significativas aqui nesse contexto, e nesse não, né? Que seria mais ou menos o que a gente vai expressar assim, na estrutura cognitiva nessa imagem aqui, ó. Veja que aqui a gente tem um novo conceito que o professor quer transmitir para chegar aqui na rede de conhecimentos, que seria a estrutura cognitiva do aluno, e aqui é a mesma coisa. Nesse caso, não existe uma possibilidade de ligação pela ausência dos subsunsores que o estudante precisa ter para fazer a relação desses conceitos, né? A ativação, inclusive, com o conhecimento que ele já tem prévio, tá? Nesse caso aqui, então, a gente tem uma aprendizagem significativa, porque o estudante tem esses elementos, ele tem os subsunsores. Aqui não tem, tá? Aqui é uma aprendizagem mecânica. E aí, ó, quando a gente observa que o estudante não dispõe desses subsunsores para a gente, então, continuar, né, ou para a gente começar a nossa unidade de ensino, é importante a gente organizar o material potencialmente significativo de forma que isso represente um contínuo entre a mecânica e a significativa, tá? A gente não pode desprezar a aprendizagem mecânica. Pelo contrário, ela é muito importante para a aprendizagem significativa. Mas a gente vai precisar fazer um processo para poder compor esses subsunsores e aí sim fazer a ancoragem com a nova informação, tá? Outro, como eu disse para vocês, né, os conceitos mais gerais aos intermediários e aos mais específicos é o que preconiza essa teoria, né, é o que Ausubel preconiza, e isso é chamado de diferenciação progressiva, tá? Então, dos conceitos mais amplos, a gente vai diferenciando aos conceitos mais intermediários, né, isso pensa num mapa conceitual, por exemplo, até chegar no nível mais basal, que de forma geral são exemplos. Nesse interim, acaba ficando algumas dúvidas, né? Porque a gente trabalha mais com esquema de organização. Agora, os processos, eles precisam ser reconciliados nesse sentido. Então, tem todo o processo de ligação entre aqueles conceitos mais basais aos conceitos mais superiores, tá? Reconciliando esses conceitos. É o que Ausubel chama de subir e descer na estrutura cognitiva do estudante, tá? Quando o estudante não dispõe de subsunsores, tá? A gente pode, né, você percebeu que o conhecimento prévio que ele deveria ter para você passar a informação que você quer não foi suficiente. Então, nesse caso, a gente trabalha com os organizadores prévios, tá? Eles são utilizados quando o sujeito não dispõe de subsunsores que ancorem novas aprendizagens, ou quando for constatado que os subsunsores existentes em sua estrutura cognitiva não são suficientemente claros e estáveis para desempenhar as funções de ancoragem do novo conhecimento. Às vezes o estudante, ele tem um conceito muito superficial, que ainda não é aquele que você gostaria, ou que você precisa que ele tivesse para poder fazer o aporte com a nova informação, tá? Então, eles servem de ponte nesse sentido, ou seja, eles são materiais introdutórios apresentados antes do material de aprendizagem em si, em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. É a sua principal função, então, é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o novo material
possa ser aprendido de maneira significativa, tá? Seriam uma espécie de ancoradouro provisório, tudo bem? E aí a gente trabalha com os mapas conceituais, né, que representam um pouco dessa organização, né, do mais geral para o mais específico, e que é uma forma de quando você faz uma atividade com a teoria da aprendizagem significativa, é uma forma de você ter mais um elemento para você triangular os dados e verificar se a aprendizagem foi significativa ou não, tá? Ela foi desenvolvida nos anos 70, lá do, né, em meados de 1970, pelo Joseph Novak, tá? Ele define um mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento, né? É uma técnica que enfatiza conceitos e relações entre conceitos, à luz daqueles dois princípios, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa ou integradora. Os mapas podem ser usados como recurso didático de avaliação e também de análise de currículo. E antes de continuar, eu preciso enfatizar que existe, assim, talvez vários de vocês já tenham trabalhado com mapa conceitual. O mapa conceitual, ele não obrigatoriamente é desta teoria, mas o Novak fundamentou nessa teoria, tá? Para poder trabalhar dessa forma. Existem outros mapas em que não levam em considerações o que eu vou passar aqui, tá? E que aí tem mais aquela configuração de fluxograma do que de um mapa conceitual propriamente dito. Os conceitos, eles costumam aparecer dentro de caixas, enquanto as relações entre conceitos aparecem por meio de frases de ligação, que de forma geral são verbos, tá? Quando existem dois conceitos conectados por uma frase de ligação, a gente chama de proposição. Ou seja, de uma forma muito simples aí, ó. O sol, né, é quente, tá? De forma geral, é um substantivo com adjetivo, formando, então, uma determinada qualidade e explicando o que ele quer apresentar, tá? Isso é uma proposição. A gente organiza o mapa conceitual de forma geral, sempre dos níveis mais gerais aos mais específicos, passando pelos níveis intermediários, que podem ter vários níveis. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quanto você achar. É muito interessante, pessoal, quando a gente trabalha com mapa conceitual no âmbito do ensino, né? A gente propõe, a gente não espera, né, muitas vezes, que eles façam aqueles mapas tão interessantes como eles fazem, tá? E fazendo o mapa conceitual, você tem mais ou menos uma noção esquemática, você tem mais ou menos uma representação da estrutura cognitiva do estudante sobre um determinado assunto naquele momento, né? Então, por exemplo, você vai dar uma aula de história lá, faça um mapa conceitual sobre a Revolução Francesa, né? O que o estudante tem na estrutura cognitiva dele sobre isso? Quais são os conhecimentos prévios que vêm, né? E aí você tem mais ou menos uma noção do estágio, né, do nível em que se encontra o conhecimento discente para este conteúdo, para você, então, abordar a temática que você gostaria, tá? Os mapas conceituais, então, eles representam... Aqui é um mapa conceitual sobre o que é mapa conceitual, tá? Eles representam as relações entre conceitos, formam proposições, conectam-se através de frases de ligação, em geral, são representados por substantivos e aparecem em caixas, tá? Os conceitos formam proposições que são requisitos para os mapas conceituais. Além disso, perguntas delimitam a construção dos mapas conceituais, tá? Como que eu vou começar a organizar o mapa? Deixa eu fazer perguntas sobre esse assunto. Os mapas conceituais que se conectam por meio de frases de ligação, existem verbos. Esses verbos explicitam as relações entre os conceitos e eles determinam as proposições, que são representadas por dois conceitos ligados por uma frase de ligação. É importante salientar que um mapa conceitual não é nem certo nem errado. Ele deve ser sempre entendido como uma fotografia instantânea da estrutura cognitiva do sujeito, ou seja, da forma como ele organiza os conceitos que compõem a sua estrutura cognitiva. Aqui, por exemplo, então, um mapa conceitual feito por um estudante sobre célula, né? A gente encontra erros conceituais, mas eu não posso falar assim, não, o mapa é esse que é o mapa correto. Não existe isso. Porque eu, enquanto professor, posso ter uma idealização sobre célula na minha cabeça e vocês podem ter outra enquanto professores de ciências e biologia também.
certo? Então, no contexto de sala de aula e na organização do ensino, quando a gente fala sobre mapa conceitual, a gente fala assim como mapa conceitual de referência. Eu posso trazer um mapa conceitual como uma referência considerado um bom mapa, mas isso não significa que seja o mapa. Ele é apenas mais um mapa nesse processo. E aí, para a gente, indo já para a parte final do nosso momento aqui, voltando aos modelos, né? Aqui eu trago algumas imagens. Veja a riqueza dessa célula, né? Onde, se a gente pensar tanto visualmente, como, aí não importaria cor, nada disso, mas pensando no estudante com deficiência visual, a apropriação tátil que ele poderia ter nos retículos, nos dois retículos, né? Na mitocôndria, no Golgi, né? Nos vacúolos, de forma geral, na membrana plasmática, na parte interna do núcleo, isso acaba sendo bastante satisfatório, seja para ele, seja para o estudante né, visual, estudante vidente, ter uma apropriação assim, bem mais holística do processo, né, da célula animal, como nesse caso, do que aquela imagem simples, muitas vezes, né, que a gente projeta num PowerPoint ou que mostra em um livro didático. Aqui, olha que interessante essa estrutura do fosfolipídio em união às proteínas, né, no modelo de mosaico fluido, que é a membrana plasmática, né? Isso é a membrana plasmática, né? Os modelos aqui do glicocálix, né? Isso aqui para a gente explicar como que acontece transporte ativo, transporte passivo, difusão facilitada, osmose, né? Como que a organização estrutural da membrana plasmática para substâncias entrar e sair é realmente bem interessante, tá? Aqui, ó, entender, para o estudante cego isso aqui é fantástico, né? O quadro de Punnett, a gente pensar quais são os resultados, né, de um cruzamento, por exemplo, na segunda lei de Mendel, trabalhando os cromossomos com estruturas, né? Ele vai poder manusear os 16 itens do quadro de Punnett aqui, tentando entender, então, o que é dominância, o que é recessivo e qual que é a relação disso com as características físicas, né? Ou seja, vamos ser mais corretos, com as características fenotípicas que vão perfazer esse indivíduo, né? Aqui, acho que uma imagem que eu já mostrei ali atrás de um neurônio, né, mostrando o corpo celular, o axônio, os dendritos, as estruturas internas aqui do corpo. Claro que aqui ela está uma estrutura muito homogênea, ó. Perceba que isso aqui está só pintado, né? Então, eu trago isso para a gente discutir, né? Não só como potencialidade. É algo que o estudante não vai ver que tem uma bainha de mielina, né? Que tem uma célula de Schwann aqui. Ele vai ver uma coisa áspera, né? Aqui no meio. Ele não vai ter um entendimento. O que ele vai ter um entendimento é da estrutura aqui do corpo celular e de que isso é uma célula como as outras por causa da estrutura citoplasmática que tem aqui no meio, tá? Ela é uma célula animal diferente de outra. Aqui uma célula vegetal, tá? Que tem particularidades em relação ao animal, por exemplo, a parede celular. Claro que seria muito interessante que tivesse uma diferenciação dela na membrana plasmática, não apenas na cor, tá? Muitas vezes as legendas são trabalhadas em braille, isso é muito, muito interessante, tá? Aqui, ó, a estrutura, né, do Golgi, do retículo, do núcleo, tá? Isso aqui que parece núcleo, mas não é, né? Esse vacúolo, né, do sulco celular, os cloroplastos, né, que precisam ser muito enfatizados, evidenciados aqui na célula vegetal, até porque ela só faz fotossíntese por causa dessa organela, tá? Então, uma organela bem interessante aí. Aqui os modelos de mitose e meiose não é um componente fácil, né, para o estudante cego, mas a gente pensar nas fases de prófase, betáfase, anáfase, telófase, como que é a construção das fibras, a construção não, né? O comportamento das fibras do fuso durante as 4 fases, o comportamento do DNA, os cromossomos aqui na placa equatorial, né? Ou quando eles se subdividem aqui na fase de anáfase. Então, é muito interessante a gente trabalhar num conceito como esse, né? Numa estratégia como essa, de um assunto que é dificílimo, né? Na minha opinião, né? Já não é fácil para o estudante
né, visual, e para o estudante cego, com toda certeza, isso é uma disciplina bem rigorosa, né, de conceitos e de processos. Aqui, ó, o sistema ambulacrário de um animal, né, de uma estrela do mar, aí, de um equinodermo, né, ele não vai ter só a noção das pontas da estrela, né, ele precisa entender como que acontece o processo de fisiológico, né, e esse animal tem vários, como se fossem vários sistemas dentro desse, os pés ambulacrais aí, ambulacrários, é mais uma possibilidade da gente trabalhar em um conteúdo que muitas vezes é muito teórico, né? Até porque, por exemplo, esse animal está tão distante da nossa fauna aqui, né, do Mato Grosso do Sul, ele é um animal marinho, e então, assim, para não passar batido, o estudante ter essa apropriação, tá? Eu acho que isso é realmente bem interessante. Aqui algumas referências, tá, que eu trago, sobretudo a referência da psicologia educacional, que é aquela obra de 1980 do David Ausubel, tá? Claro que nessa obra ele teve colaboradores, né, Novo aqui Ramesian, e várias outras que eu trago aí para vocês, tá? Bom, eu vou parar aqui a partilha, né, a apresentação, dizer que eu espero que tenha valido a pena, tá? Como eu disse para vocês, esse tipo de estratégia, sobretudo quando a gente parte para uma pesquisa, além do contexto científico que tem por trás, e a gente está fazendo ciência, a gente está ensinando, e do contexto pedagógico, ele tem um elemento social muito, muito rico, tá? Que é a preocupação docente na planação de conteúdos, né, para o estudante que tem deficiência. Essa é apenas uma proposta, ela pode não ser a mais eficiente, mas ela é uma alternativa. Eu estou indo agora com alguns orientandos de uma outra seara, tá? Que quem sabe futuramente a gente possa fazer uma parceria com as escolas municipais, estaduais, que é indo para impressão 3D, né? Que o modelo fica muito mais interessante até, né? Muito mais certinho, vamos dizer assim, e que faz com que o estudante também possa ter uma apropriação do uso da impressora, né, para a aprendizagem dele. Enfim, são inúmeras possibilidades, são estratégias bem bacanas, pessoal, que a gente pode estar fazendo. Veja que o referencial teórico eu só passei, eu não mostrei um exemplo, tá? Eu fico à disposição para demonstrar isso se vocês quiserem, tá? Mas o que eu gostaria agora numa perspectiva futura? Primeiro que vocês assistissem, né? Se chegaram até esse ponto é porque assistiram com toda certeza integralmente aqui essa minha fala, mas pensassem numa possibilidade de construção de um modelo, tá? Para o estudante cego, no âmbito das ciências ou da biologia. A gente vai ter um tempo, eu falo ciência e biologia, pessoal, a gente tá, porque a ciência não é só biológica, tá? Mas a disciplina de ciências que a gente trabalha no ensino fundamental é muito voltada para ciências biológicas. Então, vão pensando nessa possibilidade, em um momento, em breve, por meio de uma instrução, ou por meio de uma fala minha aqui, eu vou estar passando os próximos passos, tá? Desse nosso encontro, tá? Espero, então, que tenha valido a pena, tá? Espero que essa aula encontre todos vocês bem, junto às suas famílias aí, nesse momento ainda de pandemia que a gente passa, tá? Nós na expectativa, evidentemente, de um retorno presencial, que ninguém aguenta mais, né? E fico muito feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês nesse sentido e à disposição por meio daquele meu e-mail que está lá no primeiro slide, tá? E nós estaremos em um outro momento, especialmente em interação, para trabalhar um pouco mais sobre isso que foi comentado aqui hoje, tá? Tudo de bom para vocês, um grande abraço e até a próxima.